Ok, pessoal, então nós chegamos aqui à videoaula número 5, que é a unidade, cobrindo o conteúdo da unidade 4, tá bom? Então a gente vai estar aqui agora focando nesse conteúdo aqui, né? O que é adaptação de materiais. Na verdade, vamos conhecer os princípios, tá bom? As razões para adaptar materiais, o que devemos adaptar, e aí entra a questão do livro didático também, a avaliação do livro didático, tá? Ele era para ter sido colocado na unidade anterior, mas a gente deixou para cá porque ele está mais ligado a essa questão da adaptação, tá bom? Mas os princípios da avaliação, da aprendizagem, alguns vão ser usados aqui para avaliar, tá bom? O livro didático, a importância de realizar a avaliação de livros didáticos, o uso do checklist, tá bom? Então vamos passar por esses tópicos aqui e tentar explicar para você, para ajudar você na leitura do material, tá bom? Então, primeiro, o que é a adaptação de materiais? É muito importante que a gente destaque aqui o trabalho de Tomlinson e Matsuhara, que contribuíram, eles foram os estudiosos, né, que começaram a ver, né, de forma mais científica essa questão da produção de material. Tá? Então, eles observam que a adaptação de materiais raramente é pesquisada ou ensinada em cursos de formação de professores, de modo que os professores geralmente precisam confiar apenas na experiência ou na intuição. Então, a gente tem, né, um percurso aí, né, de inexistência desses projetos que incluem, né, a adaptação de materiais, né, por parte do professor. Né? É claro que hoje, aqui no século XXI, né, nós já temos mais a reformulação dos currículos de letras, eles têm já incluído, né, esses tópicos, né? Aqui no estado do Piauí nós temos agora uma especialização que uma professora Patrícia, que trata exatamente sobre a adaptação e produção de material. Né? Então isso é um bom sinal de que esse é um assunto, um tópico que ele precisa fazer parte, né, da formação do professor. Né? Idealmente, a adaptação baseada em princípios será formada por avaliação prévia dos materiais existentes, por isso que eu falei essa relação entre adaptação e avaliação, tá bom? Então, essa avaliação não precisa ser extensa ou detalhada, mas vai ajudar a fornecer uma base lógica para a adaptação de material. Tá? McGrath observa que a adaptação pode variar em tempo, escala e foco, pode ser realizada de forma reativa em resposta a eventos em sala de aula ou proativamente antes de uma aula ou curso. Isso acontece porque você vai para a sala de aula como unidade de um livro, e quando chega na sala de aula que você vai usar aquela atividade, você começa a ver algumas coisas que não dá certo, não está dando certo. Então você precisa, né, tá vendo, não, aqui vai ter que adaptar ou vai ter que fazer alguma coisa para que a aula venha fluir mais naturalmente, né? E às vezes os materiais eles trazem algumas, né, às vezes precisa mesmo adaptar mesmo, tá bom? A adaptação de materiais pode abranger uma série de procedimentos, desde adicionar, né, com o objetivo de fornecer mais oportunidades de comunicação, até terminar um exercício de pronúncia por causa das restrições de tempo. Então, isso daí vai acontecer. Razões para adaptação de materiais. Né? Aqui são apresentadas algumas razões por que devemos adaptar o material. Né? Por exemplo, as dinâmicas da sala de aula, né? As personalidades envolvidas, os personagens, tá bom? Às vezes tem um livro que ele traz mais esse, né, o modelo europeu de família, e vai ter que ver isso daí. Restrições impostas pelos programas, né? Às vezes o programa tem a questão do tempo, né? O quantitativo, então às vezes limita, né, a exploração de algumas habilidades, né? Os recursos, né, como recursos como laboratório, né, de línguas, por exemplo, às vezes não tem. Então, então vai necessariamente exigir adaptação de materiais que às vezes traz uma proposta bastante comunicativa, né? Então, você vai ver aí as razões por que realmente se deve adaptar. Sobre as restrições do programa, né, podem, por exemplo, levar à omissão de alguns pontos da linguagem, a um foco mais pesado nos outros. Os materiais podem exigir o uso de um workbook quando o professor não tem acesso a um. Também pode acontecer que os alunos sejam apresentados a um livro de curso de inglês geral quando eles estão altamente motivados para passar um exame específico. Né? Então,
programa ele precisa ser mexido para atender essas necessidades, né, bastante específicas, né, do público, do alunado, né? Então, podemos adicionar aos tipos de restrições as necessidades de considerar as limitações impostas pela natureza física do livro. Professores podem, por exemplo, querer usar textos longos, que raramente são encontrados no livro do curso. Ou o oposto também, pessoal. Eu vejo muito pessoal falando que, às vezes, o livro tem uns textos bem extensos, eu tenho visto isso mesmo. A gente prefere texto mais curto, por exemplo, pela realidade dos nossos alunos de escola pública, né? Então, é uma questão aí bem interessante. Fatores a serem considerados, né, para avaliar, né, para adaptar, na verdade, adaptar. Então, vamos ver aqui. O ambiente, né, de ensino nacional, regional, institucional, cultural, né? Às vezes nós pegamos um livro, texto, que ele é feito no sul do país, então ele vai trazer alguns textos que valorizam a cultura do sul, então a gente vai estar fazendo aqui uma adaptação, né? Alunos, idade, nível de linguagem, experiência de aprendizagem anterior, estilo de aprendizagem, por exemplo, um material que é usado voltado para o público juvenil, ele precisa ser adaptado para o público adulto, do EJA, por exemplo, né? E as preferências também dos professores, né? Às vezes o professor tem uma preferência por uma determinada metodologia, né? E os objetivos do próprio curso. Então, esses são alguns fatores, né? Islam e Marne concentram-se fortemente nos fatores do aluno, né? Quais são os fatores para adaptar, levando em consideração os alunos, né? Adicionar uma escolha real, atender os estilos de aprendizagem sensorial, né? Por exemplo, é importante, por exemplo, no material, se ele não tem muita recursos visuais, às vezes precisa fazer essa adaptação, porque às vezes o aluno, né, o perfil de aluno requer isso bem daí, né? Encorajar habilidades cognitivas de nível superior, né? Às vezes o livro ele traz questões ou material didático que explora apenas as habilidades, né? Mas, por exemplo, falta a habilidade de pensamento crítico, por exemplo, né? Então, levar isso bem daí. E tornar a entrada do idioma, o input mais acessível, né? Caixinhas para sintetizar ou ampliar, né? Para o aluno tornar a internalização do idioma mais fácil, para tornar a entrada do idioma mais envolvente também, né? McGrath, embora McGrath se refira a sua lista abaixo como princípios, eles são mais considerados como razões para adaptar, né? Então, ele precisa ser por que precisamos adaptar, né? Primeiro, porque algo precisa ser relevante para os alunos, né? Algo também precisa ser atualizado. Textos, principalmente textos informativos, eles precisam ser bastante atualizados. Então, atender às diferenças nos estilos de aprendizagem. Eu lembro agora de uns textos que vêm no Interchange, que é sobre nomes, e eu lembro que eles, na década de 80, eles pegaram uns nomes que eram muito comuns na América, e agora eles já mudaram os nomes, porque cada década muda. Então, isso é chamado de atualização, né? Envolver a pessoa inteira, né? Também não trabalhar apenas o aspecto cognitivo, mental, mas também emocional, né? Ser adequado ao nível dos alunos, né? Nesse do envolver a pessoa inteira, eu lembro, tipo assim, você está aprendendo o presente, o passado contínuo, aí você vê um texto que ele mostra a narrativa de um evento que aconteceu, a pessoa está contando a história. Então, você tem uma sessão para você levar o aluno a relatar uma história, um episódio que aconteceu com ele, que marcou ele, é muito interessante, porque aí ele vai estar também valorizando essa questão das emoções dele, né? Do ser dele, né?